O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, ouvinte da Central 3. Hoje é dia 10 de março de 2022. Eu sou o Caio Belandi e este é o Lado B do Rio 227, chegando no seu feed. Ao meu lado, aqui no Saui Studio, estou com Fagner Torres e Daniel Soares. E claro, online, via Embratel, de Minas Gerais, Espírito Santo, da Bahia, das Bahamas, sei lá, de algum lugar do mundo, a Luara Ramos. Hoje a gente entrevista o historiador Rodrigo Yanhas, pesquisador do período soviético e guia brasileiro na Rússia, Armênia e Geórgia. A pauta, claro, é a guerra entre Rússia e Ucrânia, tudo que a gente tem visto aí no noticiário e tudo que vai cercando o conflito e os atores políticos desse intrínseco e complicado tabuleiro geopolítico, embora nós não somos aqui o xadrez verbal. E aí, já sem perder tempo, eu já abro dando boas-vindas ao Rodrigo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Rodrigo. E me chamou a atenção, uma das primeiras coisas quando eu vi, principalmente seus tweets, o fato de você se apresentar como um historiador especialista no período soviético. E aí eu não tenho como fugir de abrir o programa pedindo para você explicar, e aí, resumidamente ou não, tá? Você fica à vontade, você tem o tempo que for. O que era a Ucrânia antes, durante e depois da União Soviética, né? É esse contexto aí que a gente vê, ou de maneira distorcida, ou a gente às vezes nem vê na mídia empresarial. Então eu peço para você começar explicando, né? O que de União Soviética, essa guerra aí que a gente tem visto no noticiário, tem? Qual é o rescaldo de União Soviética que a gente tem visto aí nesse conflito? Bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite. Bem, já entramos, né, logo na história. A Ucrânia, como nação, ela existe há muitos séculos. Portanto, o povo ucraniano, a língua ucraniana, já existe há séculos. Porém, a Ucrânia, como Estado nacional, como um país independente, existe há muito pouco tempo. Ela consegue consolidar um país independente somente após o fim da União Soviética. Inclusive, foi uma das polêmicas aí que me alçou a relativa notoriedade nos últimos dias. Mas vamos, então, começar do começo, né? Deixa para dar um panorama histórico, vamos dar completo, que é para não ficar nenhum mal entendido, depois se achicalhado pelas coisas. A Ucrânia, a Rússia e a Bielorrússia advêm de um estado medieval chamado a Rus de Kiev. Rus de Kiev. Daí o nome Rússia, desse estado medieval. Eu estou falando aí do século 9, 10, 11, né? Portanto, mais de 1000 anos. Esse é um proto-estado formado por uma união de diversas tribos de eslavos do Oriente. Ele vai dar origem, posteriormente, a esses que hoje são 3 países, né? A Bielorrússia, Rússia e Ucrânia. Porém, a Ucrânia, como um povo diferente do povo russo, do povo belorrusso, ela vai surgir muito depois. Esse estado medieval ele vai se desfazer em diversos principados, ele vai ser conquistado pelos mongóis no século XIII, então os diversos principados vão ser conquistados pelos mongóis, de modo que a gente tem aí séculos e séculos de história. A Ucrânia, os ucranianos, por muito tempo, se verão dominados pela Polônia e Lituânia. A Polônia e Lituânia tinham um Reino Unido, que era um dos estados europeus mais poderosos ali da Idade Média e início da Idade Moderna. E os ucranianos serão parte desse grande estado, esse grande Reino Unido da Polônia e Lituânia. Lá em meados do século XVII, os ucranianos vão organizar uma rebelião e vão sair vitoriosos. Nesse momento vai haver a possibilidade deles criarem um estado independente. Mas o líder ucraniano, chamado Bogdan Khmelnytsky, ele vai optar por se submeter ao Império Russo. Então, já lá em 1654, se não estou enganado, ele vai colocar a Ucrânia sob proteção do Império Russo. Por quê? Porque os poloneses eram católicos, os russos eram ortodoxos, né? Simplificando a questão, era isso. Os próprios ucranianos são ortodoxos, então eles tinham medo, temiam que um Estado independente ucraniano não seria tão poderoso, poderia voltar
para o controle, para a órbita de controle dos poloneses. Então, eles optam ali por se juntar ao Império Russo. E desde então, portanto, 250 anos, mais de 250 anos, os ucranianos vão ser parte do Império Russo. Não vai haver uma fronteira muito bem delimitada do que é a Ucrânia. Eles serão parte do Império Russo, como diversos povos eram parte do Império Russo. Isso vai durar lá até a Revolução de 1917, né? A Revolução de Outubro, que o Lenin vai comandar. Nesse período, logo após a Revolução, começa uma guerra civil em todo o Império Russo, e a Ucrânia vai ser um dos palcos mais complicados dessa guerra. Diversos grupos vão guerrear entre si e vai haver tentativas, nesse momento, de se criar um Estado ucraniano. Tentativas que não dão certo. São diversos grupos. Então, a gente tem o chamado Quarto Universal, República Popular da Ucrânia. A gente tem até um exército anarquista que vai declarar um território livre na Ucrânia, o exército do Makhno. Enfim, a gente tem diversos grupos que vão tentar se consolidar ali na região da Ucrânia. Mas a gente está falando da Primeira Guerra Mundial, né? No meio da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha e a Áustria, potências centrais, vão influenciar muito, tá bem ali no fronte da Primeira Guerra Mundial, tá? A Ucrânia. Esse Estado, por exemplo, do Quarto Universal, vai sofrer um golpe em poucos meses, vão declarar o Hetmanato, aí, ressuscitando uma figura, um título medieval ucraniano dos cossacos, o Hetmanato, que é um estado fantoche, na verdade, da Alemanha, do Kaiser. Enfim, para resumir, quando ocorre a Revolução de 1917, a Revolução de Outubro, liderada por Lenin, logo após começa uma guerra civil no Império Russo, que vai, enfim, o palco dessa guerra vai ser todo o antigo Império Russo, mas a Ucrânia em particular, a região que hoje é a Ucrânia, é um dos palcos mais complexos, mais complicados dessa guerra, porque vão surgir uma série de grupos que vão reivindicar o controle desse território. Então a gente tem, por exemplo, o governo do chamado Quarto Universal, a República Nacional, a República Popular Ucraniana. A gente tem, inclusive, os exércitos verdes dos camponeses, os exércitos negros dos anarquistas, que declaram um território livre em parte da Ucrânia. E a gente tem, é claro, a Ucrânia bolchevique, né, com apoio dos revolucionários que estavam baseados em Moscou. Então, todos esses grupos vão guerrear entre si, além, é claro, dos exércitos brancos contra-revolucionários, e é difícil, né? São tentativas de criar uma Ucrânia, cada uma com um projeto. Por exemplo, o Quarto Universal ele vai sofrer um golpe logo depois, lembrando que isso ocorre durante a Primeira Guerra Mundial. O fronte ali das potências centrais, Alemanha e Áustria, Áustria-Hungria, era bem ali na região da Ucrânia, e as potências centrais acabam transformando esse Estado, esse proto-Estado ucraniano, numa marionete, enfim, ressuscitam um título de Hetman, né, um título cossaco, e criam o Hetmanato. Enfim, é uma questão extremamente complexa, de vários grupos combatendo um ao outro, e acaba prevalecendo a Ucrânia bolchevique, apoiada por Moscou. Ao fim da Guerra Civil, a Ucrânia, né, esse governo da Ucrânia bolchevique, se une à grande União Soviética, chamada União Soviética. Por isso é difícil falar de uma Ucrânia independente nesse período. A gente está falando de vários grupos de golpes de Estado, enfim, de vários interesses. Inclusive, essa é uma das questões que o próprio Putin vai colocar. Então, as fronteiras da Ucrânia, como a gente conhece, foram desenhadas por Lenin e vários grupos étnicos habitavam essas regiões, esses territórios, não apenas ucranianos. O que a gente vê hoje é que a Ucrânia é um país multiétnico, multinacional, né? Então, existem grupos dentro da Ucrânia de pessoas que se reconhecem como russos étnicos, são grupos consideráveis, muito numerosos. Existem grupos de pessoas que se veem como húngaros, que são etnicamente húngaros, búlgaros, até gregos, existem uma pequena minoria, armênios, poloneses, uma minoria considerável, povos Roma e judeus. O próprio presidente da Ucrânia, Zelensky, ele é judeu, a língua materna dele é o russo, não é o ucraniano.
ele teve que aprender, fazer aula, frequentar fonoaudióloga para falar bem o idioma ucraniano. Porque os judeus da Ucrânia, eles utilizam o russo. Antes eles usavam o idioma Yiddish, que era o idioma dos judeus da Europa Oriental, depois passaram com a União Soviética a utilizar o idioma russo, principalmente. Então, acho que é importante a gente colocar essas questões para entender que, de fato, é um mosaico ali muito complicado a questão da Ucrânia. No período soviético, então, eles vão estabelecer essa fronteira. Essa fronteira, em alguns momentos, a Ucrânia soviética, né, esse país dentro da União Soviética, vai ganhar outros territórios vão ser anexados à Ucrânia, como, por exemplo, a Polônia Oriental, logo antes da Segunda Guerra Mundial. E, em 1954, o Nikita Khrushchev, sucessor de Stalin, num momento ali de negociações políticas, e lembrem, né, eu falei do acordo que aquele cossaco lá no século XVII fez, que colocou a Ucrânia sob controle da Rússia. Então, na ocasião dos 300 anos desse tratado, ele vai dar de presente a península da Crimeia para a Ucrânia. Como uma comemoração, também parte de negociatas políticas internas ali, e bem, era a União Soviética. Na prática, seria uma questão meramente administrativa. Não se imaginava que a União Soviética ia se desfazer, ia gerar um imbróglio terrível ali nessa região. Né? Importante, a Crimeia é muito importante, porque nela fica sediada a frota do Mar Negro da Rússia, uma das principais frotas, né, uma das principais forças navais da Rússia. E então, em 1991, quando a União Soviética se desfaz, a Ucrânia se torna finalmente independente nessas fronteiras estabelecidas no período soviético. E não só na Ucrânia, em várias regiões da União Soviética, o que acontece, né, fazendo uma analogia, são deixadas essas bombas relógio, essas questões territoriais, étnicas, que cedo ou tarde iam explodir. E explodiu Nagorno-Karabakh, recentemente houve a guerra entre a Armênia e o Azerbaijão, que já começou no final da União Soviética e houve uma segunda guerra agora recentemente. Na Ásia Central houve uma série de conflitos. A Geórgia, em 2008, a Abkházia, a Ossétia do Sul, que também a Rússia teve um conflito ali, também é uma dessas questões. Então, Transnistria com a Moldávia, que é uma região também que faz fronteira com a Ucrânia. Enfim, diversos problemas territoriais étnicos foram deixados, apesar da União Soviética ter se dissolvido de maneira relativamente pacífica, ficaram essas questões, e a Ucrânia, principalmente a Crimeia, era uma delas. E em 2014, a gente viu isso estourando, né? essa bomba relógio estourando. Virou a desunião soviética e a coisa degringolou. Dani. Rodrigo, boa noite, Daniel falando. Você deu pra gente aqui esse ótimo panorama histórico, né, da Ucrânia, desde do Principado de Kiev, né, lá pro século IX, X, e trazendo aqui pra história recente da Ucrânia, sobretudo depois da chamada Revolução Colorida de 2014, né, a queda do então presidente pró-Rússia, né, que tinha sido eleito por um voto majoritariamente do leste, que é muito mais pró-Rússia do que pró-Ocidente e etnicamente russo do que etnicamente ucraniano. Ele foi derrubado num movimento vendido como um movimento popular, né? Com as pessoas ocupando praças, etc. E de lá pra cá, já durante esse processo, a gente tinha notícia da atuação de grupos de extrema-direita e neonazistas trabalhando pra derrubada daquele governo e a instalação posterior do atual regime, né? Que foi feita uma nova constituição e no qual partidos de esquerda foram banidos. Então, de 2014 pra cá, a gente viu uma reorganização do processo político ucraniano que conta com a gente tem notícias aqui, né, da participação ativa ou menos ativa, dependendo da fonte, de grupos de extrema-direita, neonazistas, atuando no apoio ao combate aos rebeldes em Lugansk e Donetsk, né, que são as províncias rebeldes, que na prática se separaram do Estado ucraniano após 2014, e com o banimento de partidos de esquerda, de entidades sindicais, e notícias de perseguição, tanto a russos étnicos quanto a militantes políticos de esquerda. Agora que houve a invasão russa, né, no final de fevereiro, uma das justificativas colocadas pelo Putin para o próprio público russo é da desnazificação da Ucrânia. E muita gente diz que isso é propaganda russa, que existem grupos neonazistas na Ucrânia, mas eles não são relevantes. Eu queria que você falasse, como um pesquisador, né, do real papel político que esses grupos têm na Ucrânia hoje em dia, principalmente de 2014 para cá. Olha, acho que em determinado momento vai valer a pena a gente voltar um pouco para a história da Segunda Guerra. Mas é importante
ressaltar que esse ressurgimento da direita na Ucrânia, da extrema-direita, ele precede um pouco a chamada Euromaidan, né, que é essa revolta de 2014. Então, ainda no governo do presidente Viktor Yushchenko, no Brasil a gente chama normalmente Yushchenko, talvez o pessoal lembre dele. Ele ficou muito famoso na época porque ele, teoricamente, teria sido envenenado pelos russos. E o rosto dele ficou todo marcado. Talvez vocês lembrem dessa situação. Pois é. Ele era um oligarca, assim como todos os presidentes ucranianos são. O Zelensky é o mais diferentão deles, mas ele também tem um oligarca por trás dele. Mas, enfim, o Viktor Yushchenko era um oligarca e ele se elegeu com uma plataforma muito nacionalista, muito anti-russa. Inclusive, foi uma das revoluções coloridas que deram origem ao termo Revolução Colorida, a chamada Revolução Laranja na Ucrânia. Em 2010, ele começa a reabilitar algumas figuras colaboracionistas do nazismo, algumas figuras históricas que não apenas haviam colaborado durante a Segunda Guerra Mundial com os nazistas, como haviam participado de crimes de guerra na Ucrânia. Então, a figura mais preponderante é um sujeito chamado Stepan Bandera. O Stepan Bandera, quando os nazistas invadem a Ucrânia, né, os nazistas organizam diversos grupos étnicos da União Soviética, representantes de movimentos nacionalistas, de grupos étnicos que habitavam a União Soviética. Os alemães convidam esses representantes, esses nacionalistas, para formar milícias, enfim, exércitos desses grupos étnicos para contribuir com a invasão alemã à União Soviética. Então a gente vai ter vários grupos, a gente vai ter grupos de tártaros, vai ter uma legião do Turquestão, que são de pessoas da Ásia Central, cazaques, enfim, turcomenos. E um dos principais grupos é o grupo liderado pelo Stepan Bandera, de ucranianos, nacionalistas ucranianos, que acreditavam naquele momento que poderiam negociar, numa eventual derrota da União Soviética, uma independência da Ucrânia sob a proteção da Alemanha nazista. Uma péssima ideia, porque a Alemanha nazista considerava eslavos menos do que gente, né? Nos termos, eles usavam untermensch, menos do que pessoas. Mas, enfim, houve essa colaboração. No início, os alemães eram muito desconfiados desses movimentos nacionalistas, justamente porque eles não tinham a intenção de dar uma real independência a eles. Eles até chegam a prender o Stepan Bandera, mas depois, quando a guerra começa a degringolar para o lado alemão, o Exército Vermelho vai varrendo os exércitos nazistas, o Stepan Bandera é libertado para tentar organizar aí um exército que contribuiria na tentativa de reverter o jogo. O problema é que esses grupos nacionalistas ucranianos, e particularmente o grupo do Stepan Bandera, se envolveram em massacres de judeus, massacres de poloneses, massacres de povos roma na Ucrânia. A Ucrânia a União Soviética era o país que mais tinha população judaica no mundo durante a Segunda Guerra Mundial, e a Ucrânia era onde mais tinha judeus na União Soviética. Quando os alemães chegaram em Kiev, tomaram a capital ucraniana, num período de 2 dias eles mataram mais de 30 mil pessoas. Se não me engano, o número é 33 mil pessoas foram enviadas para uma ravina, né, um vale ali próximo da cidade de Kiev, e foram fuziladas em grandes valas comuns com apoio desses colaboracionistas ucranianos. E aí, retomando lá em 2010, os vários líderes desses grupos nacionalistas que perpetraram massacres na Ucrânia durante a Segunda Guerra são reabilitados, eles são transformados em figuras, em heróis do país. Há uma ordem oficial do país que leva o nome do Stepan Bandera, estátuas são colocadas, nomes de rua depois vão ser trocados, já depois do Maidan. Homenagens são feitas, enfim, e há um verdadeiro revisionismo dessa história. Pouco se discute os crimes que essas figuras cometeram, e elas são apresentadas somente como heróis nacionais, patriotas ucranianos. Então essa é a origem toda dessa ascensão da extrema-direita. Durante a Euromaidan surge esse grupo chamado Pravý Sektor, setor direito, porque eles cuidavam da parte direita da praça, não é porque eles são de direita, apesar de ser, e grupos armados vão se formar ao redor desse setor direito, inclusive o famoso Batalhão Azov, que posteriormente vai ser incorporado às Forças Armadas ucranianas.
E é muito grave isso, né? A gente não pode diminuir o fato de um grupo que se identifica utiliza a simbologia nazista, se identifica com colaboracionistas da Segunda Guerra Mundial, que colaboraram com a ocupação dos exércitos de Hitler na Ucrânia. Serem incorporados às Forças Armadas é uma coisa muito grave. Enfim, está se desenhando aí uma situação muito complicada desses grupos fortemente armados, recebendo armamento pesado da OTAN, e se o governo Zelensky decide aceitar os termos russos de paz, será que esses grupos aceitam? Será que esses grupos estão prontos para entregar suas armas? Provavelmente não, né? Então a gente está desenhando uma situação muito complicada. O Putin tem realmente interesse em desnazificar? Esses grupos são inimigos, né, jurados da Rússia, mas claro que não é uma preocupação primordial do Putin, mesmo porque a Rússia tem seus próprios neonazistas, seus próprios problemas com neonazistas, inclusive mercenários que têm relações, sim, com o governo russo. Nominalmente, o Grupo Wagner, que é um grupo de mercenários que, enfim, tem contratos com o governo russo e atua muito próximo do governo russo. Então, não é, de fato, uma preocupação com a ascensão da extrema-direita. Mesmo porque a Rússia patrocina aí o Partido Alternativo pela Alemanha, que é de extrema-direita, que estava no parlamento alemão defendendo a invasão da Ucrânia. Patrocina a Marine Le Pen e o Front National na França, de extrema-direita, enfim. Relações com o Trump, com o Bolsonaro, né? Tem todas umas relações aí também. Pois é. A Rússia também mantém relações com grupos de esquerda, apoiou muito o Syriza na Grécia. Porque a Rússia, no final das contas, apoia grupos antissistema, antissistema, e não se importam muito com a questão ideológica. Perfeito. E não tem o menor pudor em apoiar grupos de extrema-direita. Então, claro que, né, a gente tem que colocar isso. Agora, não dá para diminuir o fato gravíssimo que é a Ucrânia aceitar nas suas forças armadas esse tipo de elemento. Rodrigo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Eu tô ouvindo você estar falando aí aproximadamente aí por 20 minutos, né? E eu tô pensando na complexidade de todas essas informações, como você muito bem colocou, esse mosaico de informações que vem de lá da época medieval, né, da Idade Média, e eu fico pensando como que a nossa mídia corporativa consegue simplificar o que não tem a menor condição de ser simples. Faz debate sobre a roupa que o Zelensky veste, a roupa que o Putin veste, a forma como o Zelensky se comunica e a forma como o Putin se comunica. O Zelensky já é vendido na imprensa brasileira como um herói da resistência, enfim. E ao mesmo tempo que eu estou ouvindo você falar isso, também estava pensando nisso que você acabou de falar, que é a questão das questões que a própria Rússia tem com seus neonazistas, né? Então fica um pouco difícil de comprar realmente essa narrativa putiniana de desnazificação da Ucrânia se ele também tem as suas colaborações neonazistas dentro do próprio país. Mas a minha pergunta ela vai numa linha diferente. Eu um tempo atrás conversava com uma pessoa e li um texto. Você fique à vontade para me corrigir se a minha leitura tiver sido errada e equivocada e tal, mas li um texto que falava das ligações do Vladimir Putin com o líder da Igreja Ortodoxa, né? Aparentemente, o líder da Igreja Ortodoxa tem muita influência sobre a política na Rússia. E eu estava lendo que, por incrível que pareça, a cidade mais importante para a Igreja Ortodoxa seria Kiev, e não Moscou. Assim, grosseiramente fazendo uma comparação, Kiev seria a Roma da Igreja Ortodoxa. E aí eu queria te perguntar se existe alguma discussão religiosa sobre isso que está acontecendo no leste europeu também. Há alguma influência religiosa em cima desse conflito? Se não há, essa influência da Igreja Ortodoxa sobre a política russa, ela é real? Queria que você desse esse panorama também, porque me parece que, além de toda a questão geopolítica, né, a questão da OTAN, etc., a questão religiosa também tem uma influência muito grande sobre a sociedade naquela região ali. E eu queria perguntar a você se esse é o caminho mesmo, se existe isso ou não, ou se é uma viagem, enfim. Não, é uma excelente pergunta. Inclusive, é um aspecto muito pouco falado, né, desse conflito.
Sim, a Igreja Ortodoxa é uma força muito poderosa hoje na Rússia e tem, enfim, uma história bastante polêmica, né? O líder da Igreja Ortodoxa ele é o patriarca de Moscou. A Igreja Ortodoxa tem uma característica diferente da Igreja Católica. Cada país tem o seu líder da Igreja local, né? Não existe um grande líder de toda a Igreja Ortodoxa. E o patriarca de Moscou, ele é uma figura muito poderosa, muito próxima do Putin. A Igreja Ortodoxa tem muito dinheiro, eles têm negócios, eles têm hotéis, lojas, enfim, uma série de negócios pela Rússia. E eles cresceram muito nesse apoio do governo, uma mão lavando a outra ali com o governo Putin. Eles dão um apoio ideológico, né, ao governo, e o governo abre uma série de possibilidades para eles. Existe, inclusive, uma bancada de deputados. Caramba, parece até os lugares que eu conheço aí. Pois é. Existe todo um lobby da Igreja Ortodoxa, inclusive algumas das leis mais polêmicas que no Brasil se comentou muito na época, leis russas. Por exemplo, a lei que persegue os grupos LGBT, teve uma lei que no Brasil foi muito debatida, que flexibilizava a punição de homens que agrediam as suas esposas. Todas essas leis são passadas ali com apoio e, inclusive, redação desses deputados ligados à Igreja Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa é uma força extremamente retrógrada na sociedade russa, porém muito rica mesmo. Aliás, uma curiosidade, há sérias desconfianças de que o atual patriarca tenha sido, no período soviético, um agente da KGB. Porque a KGB tinha um departamento só para lidar com as religiões. E dizem que toda a cúpula da Igreja Ortodoxa colaborava. E dizem também rumores de que na década de 90, após a dissolução da União Soviética, o patriarca começou a ganhar dinheiro no contrabando de cigarros falsificados. Então, esse é o nível do pessoal com quem nós estamos lidando agora. Quando do início do conflito, lá em 2014, a Igreja Ortodoxa Russa ocorre uma cisão, né? A Igreja Ortodoxa Russa, o Patriarcado de Moscou, respondia, inclusive, pela Ucrânia. Era uma igreja só. A Igreja Ortodoxa tem essa característica das igrejas autocéfalas. Então, a igreja grega é uma igreja autocéfala, a igreja cipriota é uma autocéfala, a Sérvia é uma autocéfala, mas a igreja russa, ela tinha controle também sobre a Ucrânia. Eu não diria que Kiev, que é a capital ucraniana, chega a ser a Roma da Igreja Ortodoxa. A Roma da Igreja Ortodoxa seria mais Constantinopla, que, né, é a sede do principal patriarcado de Constantinopla. Agora, foi lá na época aquele estado medieval que eu falei, né, da Rússia de Kiev, que os eslavos se convertem à religião ortodoxa. Lá é construída a primeira catedral ortodoxa de toda essa região, e por muito tempo lá foi a sede do patriarcado. Quando ocorre a decadência desse estado da Rússia de Kiev e se divide em vários principados, a Igreja Ortodoxa vai se mover, a sede do patriarcado vai se mover, vai sair de Kiev, vai para Vladimir primeiro, depois ela acaba em Moscou, onde ela acaba ficando até hoje, né? Mas ocorre então uma cisão em 2014 e uma parte da igreja na Ucrânia se declara autocéfala, se declara independente da igreja russa. E ela é apoiada depois pelo Patriarcado de Constantinopla, que é considerado o principal patriarcado. De modo que os russos hoje estão meio que separados das outras, uma situação bastante nova. Desde para quem não sabe, a Igreja Ortodoxa ela rompeu com a Igreja Católica em 1054, né? Era a mesma igreja e ela se divide. Então, desde essa época, a Igreja Russa estava ali junto com as outras e agora ela está um pouco apartada, justamente pelo envolvimento, pela relação, digamos, promíscua que a Igreja Ortodoxa tem com o governo Putin, né? Uma ligação muito forte. Então, acabou que as questões políticas se desenvolveram também em questões religiosas. E só para completar essa questão da religião, toda essa região e a ex-União Soviética são diversos grupos religiosos, diversas religiões, e evidentemente que há tensões ali. Então, um vídeo que viralizou muito agora foi de ucranianos do batalhão Azov passando a bala em gordura de porco. Não sei se vocês viram isso. Eles estavam passando as balas de um rifle, a munição do rifle, em gordura de porco. Por que isso? Porque os tchetchenos que entraram do lado da Rússia, a República da Chechênia é parte da Rússia, né? Estava em guerra civil com a Rússia por muitos anos, depois entrou num acordo ali com o Putin. Eles são muçulmanos.
E o que os ucranianos estão fazendo, passando na gordura de porco, é que o contato com o porco é um pecado na religião islâmica e que se esse projétil atinge um tchetcheno, seria uma garantia de que ele não iria para o paraíso. Então vejam que as tensões religiosas estão presentes aí, fortíssimas, né? Algo bastante, né, bárbaro até você fazer esse tipo de coisa, né, com a crença da pessoa, né? Algo terrível. Então, sim, esses elementos a gente não pode deixar de apontar e, infelizmente, a cobertura ela se resume muito a uma visão binária, maniqueísta, calcada muito em emoções, sentimentos, que é evidente que uma guerra traz tudo isso, mas ela não é só isso, né? Como a gente falou na semana passada, né? Guerra é ruim, né? Tipo, guerra é ruim. E aquela coisa de... Como é que é? O prato, bar em São Paulo tira o estrogonofe do prato. Todos nós lembramos quando o hambúrguer foi cancelado quando os Estados Unidos invadiu o Iraque. Vamos chegar lá. Vai lá, Laura. Não, também se a gente for levar em consideração a mídia corporativista burguesa brasileira, daqui a pouco tem análise de mapa astral do Putin, do Zelensky. Já deve tá ter nesse sido. nível. Rodrigo, aqui quem fala é Luara. Trazendo um pouquinho agora para a América Latina, eu queria saber como é que está sendo percebido na Rússia, especialmente pelo governo Putin, se já tem algumas análises nesse sentido, essa aproximação entre Venezuela e Estados Unidos. Você já deixou claro que o Putin é bem flexível, vamos dizer assim, ideologicamente, né? Mas existe, de fato, algum alinhamento entre Moscou e Caracas, ou é uma coisa meio amigos, negócio à parte? Houve um alinhamento naquela circunstância geopolítica ali, né? É evidente que não é uma aproximação ideológica, como a gente mencionou, o Putin não discrimina muito a ideologia. Como a Venezuela era uma pedra no sapato dos Estados Unidos na América Latina, a Rússia se aproximou ali, enfim. A Rússia, o mercado, a indústria de defesa russa é enorme. A Venezuela tinha grandes demandas do exército venezuelano, é um dos mais poderosos da América do Sul, e eles tinham muitas demandas e não podiam, evidentemente, comprar dos Estados Unidos. Eles compraram muito equipamento da Rússia. Então era uma relação ali muito forte no comércio e também que interessava aos russos do ponto de vista geopolítico de ter aquela opção ali, aquela carta na manga, quando ainda a guerra não tinha começado, mas estava essa discussão da entrada se a Ucrânia começaria um processo para entrar na OTAN ou não. Os russos chegaram a ameaçar, chegaram a começar conversações com a Venezuela e com Cuba para abrir bases militares ali, que evidentemente que seria inaceitável para os Estados Unidos, da mesma forma que é inaceitável para a Rússia e a Ucrânia entrar na OTAN, né? Então a Rússia estava jogando com essa questão. A gente pode lembrar lá atrás a crise dos mísseis, quando os soviéticos instalaram mísseis em Cuba, a reação dos Estados Unidos foi imediata e calcada em ameaças de uma guerra nuclear. Então, quando uma potência militar ela é acuada, ela sempre vai responder dessa maneira. E foi o que ocorreu, sem querer justificar a decisão do Putin, com a qual eu não concordo, acho que é um erro tremendo, que vai custar enormemente a Rússia pelas próximas décadas, enfim, isso sem falar da questão humanitária, mas houve ali o fator geopolítico, a questão da OTAN, sem dúvida é central para a gente entender essa escalada no conflito. Peço licença ao amigo ouvinte, à amiga ouvinte do Lado B, para dar uma pausa no programa e passar os nossos recadinhos. Considere se tornar um apoiador do Lado B na Aurelo, a primeira e única plataforma que remunera os podcasters a cada play. Você pode nos apoiar a partir de R$2 com direito a conteúdo exclusivo e participação em sorteios. Se você já é apoiador pelo Padrim ou pelo PicPay, considere migrar para Aurelo. Por enquanto, a Aurelo só aceita cartão de crédito. Saia da caixinha, teste a Aurelo e ajude ainda mais o Lado B. Para quem não pode ou não quer ajudar financeiramente de maneira mensal, regular, mas quer pingar uma merreca no Lado B de vez em quando, pode fazer o Pix para ladobedorio@yahoo.com. Compre a sua camisa do Lado de Cá Não Tem Caô, vendida pela Zeta Nossa em parceria com o Lado B, em www.zetanossa.com.br. Você também tem 15% de desconto nas compras com o cupom LADOB15. O ouvinte do Lado B tem 10% de desconto na veste esquerda com o cupom LADOB. Acesse www.vesteesquerda.com.br. O sorteio para apoiadores do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte também tem 10% de desconto no cupom LADOB
no site www.camisacritica.com. Conheça a WeCreate, a escola de idiomas parceira do Lado B. Aprenda inglês, espanhol e francês em uma escola de idiomas criada e gerida por 2 professores de luta, sem nenhum especulador bilionário por trás. Acesse www.wecreateidiomas.com. Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Desculpe atrapalhar a sua audição, obrigado pela atenção e voltamos à nossa programação. Eu vou aproveitar então, vou pedir pra você. Eu gosto de fazer essas perguntas que fazem linhas temporais, né? Porque acho que a gente entende melhor. Eu queria que você explicasse, aproveitar aí, sobre a OTAN, mas assim, ampliando, né? Passando o debate, Estados Unidos, né? Principalmente, França, Reino Unido. E aí, para chegar nesse momento que a gente vê agora, né? Uma das coisas que a gente tem visto aí é o mundo ocidental se mobilizando como se fosse a primeira guerra que acontecesse depois da Guerra Fria, né? Inclusive, tem analistas dizendo essa bizarrice, né? E aí eu queria que você falasse assim, como é que você, óbvio, você é um historiador, né? Não faz previsões e nem deve fazer mesmo, mas eu queria que você analisasse assim, quais são as implicações que você vê de fato essa coisa se expandir para uma guerra, não vou dizer uma guerra mundial, né? Mas a gente vê aí pedidos de ajuda da Ucrânia para a Alemanha, e a Alemanha negando, parece que a França ameaçou ajudar, enfim, a OTAN tá ali meio que tentando disfarçar ali alguma ajuda. Eu queria que você falasse um pouco sobre, né? Se você vislumbra a OTAN entrando nisso de maneira mais, digamos assim, oficial, né? Você pode dizer assim, né? De maneira direta. De uma maneira direta, né? Se a gente pode ter, de fato, um Estados Unidos versus Rússia, né? Enfim, aí a Rússia amealhando seus batalhões e seus países mais intimamente ligados, e a Ucrânia conseguindo um apoio mais direto da Europa Ocidental e dos Estados Unidos. Como é que a gente faz essa análise, assim? Vou fazer uma pergunta bem leiga, né? Que a gente vai ouvir aí, né? Você talvez já deva ter se deparado com essa pergunta. Há chance de uma guerra mundial, de fato? Há chance da gente ver essa nova Guerra Fria, mesmo fria, ou uma guerra mais balística entre 2 potências, ou dois grupos de potência? Como é que você vislumbra isso? Chance sempre há, mas eu não acredito que vá escalar até esse ponto. A gente viu, após o conflito, mas mesmo antes do conflito, o Zelensky, sempre que ele tem oportunidade, ele dá uma cutucada ou outra ali que a OTAN não lhe apoia. Por mais estranho que possa parecer, essa é a atitude responsável que a OTAN está tomando, de não se envolver em demasia nesse conflito. Uma das demandas mais fortes da Ucrânia é a no-fly zone, né? A redição dessa bizarrice do direito internacional, que foi aprovada lá na ocasião contra a Líbia, né, pelo Conselho de Segurança, sem deixar muito claro o que seria isso, e foi o sinal verde para os Estados Unidos bombardear o país sem precisar colocar um soldado em terra. Se isso ocorre na Ucrânia, se a aviação da OTAN entra no espaço aéreo ucraniano e começa a combater a aviação russa, aí a gente tá dado o primeiro passo decisivo com uma tragédia global sem precedentes na história. E, bem, não acredito que isso vá acontecer, porque eles sabem das consequências de uma atitude como essa. A arma nuclear, ela é feita para não ser utilizada. A arma nuclear, ela está lá para dissuadir o inimigo de lhe atacar. A arma do diabo. Pois é. É por isso que a OTAN não está dando uma ajuda decisiva à Ucrânia. Então, a Ucrânia não é membro da OTAN e se envolver nisso é arriscar a destruição mútua assegurada, né, para usar o termo da doutrina militar. Tanto a Rússia quanto o Ocidente se destruiriam mutuamente e, enfim, é evidente que ninguém quer isso. De modo que eu não acredito nessa evolução do conflito, mas, enfim, descartar totalmente a gente nunca pode. Agora, por que a Ucrânia reclama tanto? Porque, de fato, a OTAN sabe que não tem a menor condição de dar um apoio real. Seria algo temeroso para o resto do globo. Rodrigo, ocupando aqui o
lugar de fala de economista, a gente está vendo o Ocidente se mobilizando fortemente nas sanções econômicas à Rússia, né? A Rússia pós-soviética, ela se integrou ao sistema financeiro mundial, né? Tanto comercialmente quanto financeiramente, entre outras medidas, além de bloqueios comerciais, do anúncio do Biden de que os Estados Unidos vai parar de importar o petróleo russo e por isso voltou a conversar com a Venezuela, né? As grandes multinacionais se retirando da Rússia, Visa, Mastercard, marcas famosas, tentando isolar a Rússia economicamente. Enquanto isso, na narrativa que é alternativa aqui no Brasil, né, que é a narrativa pró-russa, a gente vê analistas contra-hegemônicos falando, não, mas a Rússia está coberta pela parceria que ela tem com a China e costurou a própria visita ao Bolsonaro logo antes da guerra, foi parte de uma costura para assegurar o fluxo de commodities, né? A Argentina deu declaração de que não só se manteria neutra no conflito, como é contra as sanções, então garantiria as commodities argentinas, né? Sobretudo carne e trigo, e o Brasil soja, nesse fluxo de commodities para a Rússia, que teria ainda o apoio ali do sul asiático, né? Do Irã, da Índia, para manter o seu fluxo comercial. Como é que você vê o efeito real, você que vive na Rússia, né? Você está no Brasil, mas você vive na Rússia. Como você vê o efeito real dessas sanções do Ocidente para o dia a dia da economia russa? Olha, me parece catastrófico, né? As previsões aí, analistas estão falando em uma queda de 15% no PIB, que representaria um retorno ao ano 2000, ou seja, jogaria fora aí 20 anos de recuperação, porque os anos 90 foi uma desgraça econômica e social para a Rússia. Toda a recuperação. Por que o Putin é popular? O Putin é popular porque ele presidiu o país sobre uma recuperação tremenda. A década de 90 foi um caos econômico, uma desgraça econômica. E o Putin, foi sobre o Putin que o país se recuperou de maneira notável ali, principalmente no início, mas enfim, houve uma recuperação importante. Eu vivenciei isso, eu vi isso ocorrendo. A primeira vez que estive na Rússia foi em 2008 e o país mudou de fato a olhos vistos. Agora, tudo isso está sendo jogado fora com essa situação. Ao mesmo tempo, até quando a Europa vai aguentar manter sanções nesse nível, né? O chanceler alemão já disse que não tem condições de manter sanções no setor energético, que seria um colapso para a Europa se eles não continuassem a comprar o gás da Rússia. Então, tudo vai depender também do quanto tempo mais esse conflito vai se estender e o quão rígidas, o quão duros vão permanecer essas sanções, porque a partir do momento de uma resolução, a tendência é que muitas delas se afrouxem. A gente não pode imaginar que o Putin não soubesse dessas sanções. É evidente que se sabia, inclusive, a Rússia tentou se preparar para esse baque, fez uma série de reservas em ouro, em yuan, chinês, em euro, evitou muito dólar para tentar se blindar um pouco. Mas o nível sem precedentes de sanções, é claro que não ocorreu. Sobre o Mastercard e a Visa, por exemplo, eles já tinham saído da Crimeia. Em 2014, o Mastercard e a Visa saíram da Crimeia e a Rússia criou uma bandeira própria, chamada Mir, para uma eventualidade justamente porque ocorreu. E foi socorrida agora também pela China, a bandeira chinesa. Agora, se essa parceria da China vai ser importante para tentar manter a Rússia boiando, né? Mas para salvar a economia russa, de fato, não sei. Quem tem a ganhar com esse conflito, na minha opinião, é a China. Ela tem a ganhar nas duas pontas. Ela vai conseguir comprar matéria-prima, enfim, trigo, fertilizante, tudo que a Rússia é o maior produtor de trigo, o maior produtor de fertilizante, e gás, principalmente. Barato, porque vai ser o principal cliente preferencial da Rússia ali, numa ponta, e na outra, se a União Europeia, se a Europa seguir sem comprar o gás russo, a tendência de aumento do efeito cascata vai aumentar todos os preços de tudo, porque energia, né, você usa para tudo, vai aumentar o custo de transporte, de produção, tudo, e as mercadorias produzidas na Europa, os preços vão, evidentemente, subir, e a China vai poder vender as suas mercadorias
né? Vai ter um acesso ali, uma demanda enorme para as mercadorias chinesas num custo muito mais baixo. Então, quem tem a ganhar com esse conflito é a China ali, nas duas pontas. Se o Kissinger estivesse morto, e ele não está, ele estaria dando voltas no caixão, né? Porque é ele que Kissinger, o secretário de Estado dos Estados Unidos, lá na época do Nixon, uma raposa velha que desenhou a tática triangular da Guerra Fria, se aliou à China num momento bastante inusitado da Guerra Fria, quando Nixon se encontra com Mao Tse-tung e os dois se dão muito bem contra a União Soviética. O Kissinger sempre falou desse perigo. É importante para uma potência nunca estar sozinha contra outras duas. Sempre você deve estar com uma outra contra a terceira. De preferência com a China, na Guerra né? Fria, De preferência, se estiver do lado da China, facilita. foi o que ocorreu na Guerra Fria, e junto com a China criaram uma pressão tamanha na União Soviética que foi dos motivos da dissolução da União Soviética. Agora, o Ocidente está se colocando numa posição ali, antagonizando tanto a China quanto a Rússia. Resta saber se essa parceria vai funcionar, né? Porque também há certas desconfianças aí entre os dois. Mas tudo indica que sim, né? A partir de 2014, o parceiro econômico, o parceiro comercial principal da Rússia era a Alemanha. A partir das sanções que começaram lá em 2014, virou a China. A Rússia foi jogada por causa da China e essa situação não tem volta, não. A minha pergunta, você respondeu mais ou menos agora, Rodrigo, a pergunta que eu ia fazer, e só fazer um comentário aqui. O professor Elias Jabbour, que esteve com a gente semana passada aqui, ele acha que essa união vai ser melhor para a humanidade do que ele disse isso, né, claramente no programa que nós gravamos com ele aqui semana passada. Ele acha que sim, o mundo orientalizado será um mundo mais humanizado. Em cima disso, eu queria perguntar para você o seguinte: você mora, né, na Rússia, você comentou já mais ou menos, já disse, né, sobre isso, mas eu queria que você talvez me desse exemplos concretos de como essa influência no dia a dia. Você mora na Rússia, eu queria que você dissesse como que a China ela é vista no dia a dia na sociedade russa, seja nos debates, seja nos editoriais dos jornais russos, seja, né, nos telejornais. Qual é a influência da China no imaginário russo? Essa é a minha primeira pergunta. E em cima disso eu queria perguntar para você se existe algum certo saudosismo, um saudosismo soviético na Rússia, né? Porque eu imagino que a União Soviética, uma das maiores potências da história da humanidade, de repente acaba, né? Eu não sei até que ponto, na cabeça e no coração russo, isso ficou como uma... Qual a palavra? Como uma fragilidade, né? Enfim, um país que acabou e deixou de ser a principal potência antagônica dos Estados Unidos, tal. Existe algum saudosismo soviético 21 anos após a dissolução? 31. 31, cara. A gente tá velho. 31, a gente tá velho, verdade. 31 anos após a dissolução, percebe-se que na Rússia, ao cantar o hino russo, naquela parte, eles gostariam de repente, voltar a cantar em algum momento o partido de Lenin, Força Popular. Como é que é isso, assim, no dia a dia, você morando na Rússia, conhecendo e convivendo com os russos? Para responder brevemente a primeira pergunta sobre a China, é uma relação que não deixa de ter suas tensões ali da China com a Rússia, né? E por muito tempo o Ocidente alimentou essas tensões, tentou criar uma certa desconfiança. E ela existe. Vai depender muito também da região que a gente está falando, porque a China e a Rússia têm centenas de quilômetros de fronteira, várias cidades próximas, e nessas cidades as pessoas já estão mais acostumadas, tem muitos imigrantes chineses, enfim. A China faz investimentos nessas cidades, uma relação já mais próxima ali. Isso eu estou falando do Extremo Oriente, a partir da Sibéria ali até Khabarovsk, que é uma cidade grande, está de um lado do rio, o outro lado do rio já é a China, Lagaveche. Agora, há uma tensão, né? Os chineses começaram a visitar a Rússia em grandes quantidades. Em 2018 bateu 1 milhão de turistas chineses no ano, só aumentava. No caso, visitando Moscou e São Petersburgo, né?
Visitando a parte ocidental. europeia. Né? A parte oriental eles visitam bastante também, ali Vladivostok, eles visitam bastante, que é muito próximo ali da Manchúria, e é uma espécie de uma europeia low cost para os japoneses, coreanos e chineses. Eles podem ir para a Europa, né, para Vladivostok, uma arquitetura europeia e tal, mas está ali do ladinho deles, fica a 60 quilômetros da fronteira com a Coreia do Norte. E bem, os chineses passaram a visitar muito a Rússia. Agora, há um certo estranhamento ali com os turistas chineses, eles vêm em grupos enormes, poucos falam chinês e tal. No Lago Baikal, que é um dos lugares mais bonitos da Rússia, um lago imenso no meio da Sibéria, o pessoal reclama que os chineses estão comprando muitas propriedades e tal, então tem ali uma tensão. Agora, no plano do governo, parece que é uma lua de mel, né? O Putin vai visitar sempre a China, enfim, fizeram uma declaração conjunta recentemente, o comércio só tem se intensificado, a China tem feito grandes investimentos, vai ter uma ponte agora que vai cruzar o rio Amur e vai conectar diretamente a Rússia e a China. Parece que os chineses já terminaram a parte deles, da ponte, os russos ainda estão atrasados. É bastante promissor, assim, essa relação. Sobre a segunda pergunta, a questão do saudosismo da União Soviética, ele existe, claro que existe, mas ele é restrito a uma geração mais velha, uma geração ali que principalmente viveu a era Brezhnev, que é chamada de era da estagnação, mas foi o pico ali da União Soviética. Foi quando a União Soviética tinha os melhores índices sociais, índices que só foram superados ali, não somente pela Rússia, mas por vários dos países da União Soviética, ali por volta de 2015. Então levou 25 anos para esses países, depois da desgraça que foi os anos 90, atingirem o mesmo padrão de vida ali da década de 70 na União Soviética, meados da década de 70, e caiu de novo agora, com a crise econômica e tal, e agora vai cair na Rússia tremendamente. Pra vocês terem uma ideia, até o nível de consumo calórico era maior na União Soviética por pessoa do que é hoje em dia na Rússia. Expectativa de vida, enfim, praticamente todos. Poder de compra. Então não é de se estranhar que uma pessoa que viveu aquele período, né, tenha um saudosismo em relação àquilo. Agora, as gerações mais jovens são poucos os que... A maioria dos jovens tem conhecimento muito ruim, muito contaminado por uma propaganda da Guerra Fria, pela indústria cultural, que se consome muito indústria cultural ocidental, e mesmo a indústria cultural russa está lá batendo na União Soviética o tempo todo. Os grandes canais de YouTube da Rússia, que são extremamente populares, são muito ligados em redes sociais, são todos meio liberais para o Ocidente. Então, a juventude ela é muito desligada disso, muito desligada mesmo. E desconhece, tem um desconhecimento tremendo aí do que foi a União Soviética, da história do próprio país, o que é triste e lamentável. Mas existe, e o Putin se alimenta disso, ele se utiliza de parte dessa ideologia, né? O Putin ele pega elementos ali do nacionalismo grão-russo, do Império Russo, do cristianismo ortodoxo, e também pega alguns elementos da União Soviética, principalmente a vitória na Segunda Guerra Mundial, que é o principal feriado do país. Quer falar, o Dia da Vitória é o principal desfile, feriado, né? 9 de maio. Aqueles desfiles enormes que a gente vê, tudo no 9 de maio, e ele se utiliza muito desse aspecto, enfim, toda essa retórica em torno da vitória na Segunda Guerra Mundial. Alguns aspectos da União Soviética ele se aproveita, mas, enfim, não poderia ser mais diferente o governo Putin da União Soviética. Enfim, essa história que o Biden falou que o Putin quer reconstruir a União Soviética não nos ajuda a entender em absoluto o que está acontecendo hoje na Rússia. Tem uma certa reprodução, assim, já ouvi assim, pessoas mais desligadas, assim. Até acho que teve a Ana Maria Braga. Ana Maria Braga falou que a Rússia é um país comunista. Então, é um assim, regime comunista. Né? Faz guerra, né? Então parece. E a Rafa Kalimann falou que a OTAN deu certo e a União Soviética não. Porque a OTAN foi mais eficiente. Isso, cara, eu nunca vou esquecer. Assim. Essa foi realmente... Luara, por favor. Até por isso que é importante, né, ter alguém como o Rodrigo aqui. Eu queria justamente saber sobre isso. Você queria trazer a Rafa Kalimann aqui para debater contigo, mas a gente preferiu trazer o Rodrigo.
Eu queria saber mais sobre a sua pesquisa, Rodrigo. Nem sempre dá para a gente começar pelo começo, né? Porque o conflito entre Rússia, a OTAN, a Ucrânia e os Estados Unidos está na ordem do dia. Mas então eu vou fazer o inverso aqui e encerrar com uma pergunta que tem um sentido introdutório, mas eu queria saber de onde que veio esse seu interesse pelo período soviético e se tem também algum mito que você identifica que aparece de forma mais recorrente em todos os debates que envolvem a União Soviética. É uma pergunta já mais pessoal, né? De onde veio o meu interesse. É uma história, enfim, tem a história que eu conto, que é a mais simplificada, e tem... eu não tenho nada, não tenho parente na Rússia, nada. Acontece que o meu pai, na década de 80, ele foi um visionário muito míope e achou que a União Soviética ia ganhar a Guerra Fria, né? Como ia ser o contrário do que essa senhora Kalimann falou, né? Que a União Soviética ia ser mais eficiente que a OTAN. E que a língua russa chegaria a ser mais importante que o inglês. E aí ele começou a estudar russo. Ele viu Laranja Mecânica, né? Que tinha gíria em russo na Inglaterra, futurista e tal. Sinceramente, não sei de onde ele tirou. Blade Runner tem também. Era mais um pensamento otimista. Não, o Blade Runner tem também, mas os filmes de futuro distópico ocidentais tinham um triunfo cultural russo. Olha aí. Pois é, e ele achou que isso ia acontecer. E ele foi fazer aula, existia em São Paulo, na época, a Associação Cultural Brasil-União Soviética. Ele foi fazer aula lá, que a gente tinha em casa. Isso ele fez pouco tempo, aprendeu o alfabeto ali, lembra 1, 2 palavras, mas... Só que a gente tinha em casa os dicionários, todo o material dele de russo. E isso, quando eu era pequeno, exercia uma certa fascinação, aquele alfabeto totalmente diferente. Até quando eu comecei a estudar russo, eu comecei no material que ele tinha, e era um material soviético. Então era muito interessante. A primeira palavra que eu aprendi foi melancia, que é arbuz. Porque o livrinho tinha um textinho assim: a União Soviética é uma república, é uma união fraternal de 15 repúblicas. Todos associam a União Soviética com frio e neve, mas a União Soviética é um país enorme, com muita variedade geográfica, e lá crescem melancias que necessitam um clima seco e quente. Agora escreva arbuz, melancia 15 vezes. Enfim, eu aprendi nesse livrinho que mostrava o Gagarin. Esse é o Gagarin. Enfim, foi uma experiência muito interessante. Então eu tive primeiro esse interesse por causa dessa história do meu pai estudar russo, e depois eu ganhei de presente, na verdade, né? Minha mãe trabalhava em editora de livros a vida toda, eu fui muito ligado em livros, e ela costumava falar, né, que quando a gente fosse numa livraria, eu poderia escolher um livro para levar. Eu escolhi 10 Dias que Abalaram o Mundo, que é um livro do John Reed, jornalista americano, que foi testemunha tanto da Revolução Mexicana quanto da Revolução Russa. Descreve a Revolução Russa nesse livro, através do olhar dele como testemunha mesmo, ele estava lá presente. Inclusive, ele é um dos poucos, não é o único, mas um dos poucos americanos enterrados hoje na muralha do Kremlin, porque ele se torna comunista e tal. O papel dele foi muito reconhecido. E esse livro que me puxa, então, para o interesse realmente aí na história soviética. Eu tinha uns 13 anos e, enfim, depois eu fui fazer intercâmbio na Rússia, tentar aprender o russo, e acabei, em 2011, decidindo realmente largar tudo aqui no Brasil e me mudar para lá. E desde então eu vivo lá, espero estar de volta em breve. E sobre a segunda pergunta, muitos, né, os mitos, né? Eu lembro, desde que eu era pequeno, o pessoal falando, se no comunismo o médico vai ganhar a mesma coisa que o faxineiro, então como é que o médico vai ter incentivo para fazer o seu trabalho de maneira eficiente? Então, a gente tem desde esses mitos mais, né, primários e que ainda vivem no inconsciente das pessoas. Eu lembro claramente do medo da primeira eleição do Lula, de que o PT ia botar um mendigo para morar na sua casa e você ia ter que dividir o carro com seus vizinhos. Eu ouço isso desde 89, né? Não estou falando nem 2002, 89. Pois é. Então, são muitos, né? Mas, enfim, aí entra... Enfim, eu
estreei a minha carreira, digamos assim, nos podcasts, né? Participando de um Revolution no qual justamente a gente fala de anticomunismo, mitos anticomunistas. Né? Se der, eu desembeço aqui a falar. A gente escuta o tempo todo. A gente vai precisar encerrar, mas a gente vai te chamar novamente, que aí a gente quer... a questão da guerra ficou muito quente, né, no noticiário, e a gente sempre tenta aqui dar um outro lado, né? O nosso compromisso é esse. Sobretudo quando um lado tá vestindo um de super-herói e o outro um de Batman e um de Coringa. Pois né? é, então... e você foi um cara que a gente começou a acompanhar nas redes e tudo, e teve a questão lá na Globo News também, acho que antes da gente encerrar você pode falar um pouco o que aconteceu lá com você e o Pontual, mas você vai voltar aqui com certeza para desengomar um pouco sobre o período soviético, sobre as questões... Esse ano é o ano de 100 anos da Constituição da União Soviética. Pois é, inclusive. Então a gente vai agendar aí, vai marcar aí uma data para você voltar e aí a gente vai focalizar mais aí na questão da União Soviética. E aí eu queria que você, antes de fechar, fazer o fechamento, queria que você falasse o que aconteceu lá com você na Globo News, né? E aí você já aproveita e dá um panorama sobre essa questão do anticomunismo, sobre essa questão da mídia, né? Que a gente costuma bater bem aqui. O Fagner hoje bateu de leve até, normalmente ele bate mais pesado. Aí eu vou aproveitar para você falar aí o que houve lá na Globo News e como é que você enxerga esse debate precário, né? Não é precário não, né? Cretino, na verdade, né? Fagner gosta de usar cretino. Esse debate cretino que a gente tem visto aí na mídia. Eles estão fazendo o papel deles, a gente está fazendo o nosso. É isso. Aí você fala sobre o que aconteceu lá, Rodrigo, por favor. Foi uma situação lamentável, desagradável. Não foi a primeira entrevista que eu dei, tinha dado 3 entrevistas, 2 antes da terceira, e eu estava lá na Rússia, eu estava lá em Moscou, o primeiro dia do conflito, extremamente abalado, porque enfim, ninguém acreditava, ninguém acreditava no conflito, eu não acreditava, os russos não acreditavam e os ucranianos também não acreditavam. A gente não via o que a Rússia tinha a ganhar com isso, com essa ruptura. Eu até agora não vejo. Uma das primeiras coisas que eu falei foi um erro tremendo, que vai custar muito à Rússia. E aí, enfim, mudou a minha vida, né? Toda uma incerteza terrível. Falam propaganda do Kremlin. As pessoas não têm a noção de que essa guerra vai me afetar de uma maneira que vai afetar... pouquíssima gente que vai escutar a gente vai ser afetada no mesmo nível que eu vou ser afetado. Não concordo com essa guerra em absoluto, só que eu tenho um compromisso com a minha pesquisa, eu não vou ficar passando pano para fascista. Hoje eu não passei pano para fascista na Rússia, e não passei pano para fascista na Ucrânia, e ninguém vai me ver passando pano para fascista, enfim, colocando debaixo do pano questões, porque a Ucrânia é vítima de uma agressão. É vítima de uma agressão, mas tem todo um contexto histórico, tem todo, que se a gente simplesmente ignora, né, complicado, enfim. Eu tenho um compromisso com a profissão de historiador. Fui chamado para comentar o debate, a questão, e estava lá tranquilamente falando. Inclusive, eu expliquei isso aqui. O que motivou o chilique do Pontual foi justamente essa questão da Ucrânia, quando ela foi ser independência, ela seria em 91, ou ele elegeu ali o quarto universal ucraniano de 1918. Como eu falei, era uma guerra civil. Ele mesmo fala, tentaram ganhar a independência. Tentaram, não conseguiram. E não muda o fato, para mim, pelo menos, se a Ucrânia nasce em 1918, se a Ucrânia nasce em 1991, se a Ucrânia nasce no século XVII, no século X, não muda o fato da Ucrânia, desse país, ser um Estado legítimo. Mas na cabeça do Pontual, eu estava ali tentando, de alguma maneira, diminuir a legitimidade do Estado ucraniano. O problema é que lá em Moscou eu não consigo ver a Globo News, eu só vejo o momento que eu estou participando. Eles me chamam, aí agradecem, desligam, e quando eu já não estou vendo, porque nem que eu quisesse, a Globo News não pega. Sorte, hein? Tem algumas vantagens, né? Pois é, não pega lá. Aí o cara começa a me achincalhar. Eu só soube porque seguidores, começaram a me avisar. A deselegância tremenda. Ele podia ter falado tudo o que ele falou de maneira educada, de maneira civilizada, e dado a oportunidade de eu, né, eventualmente rebater, ou se ele tivesse correto, concordando. Mas não, ele resolveu achincalhar. Eu fui o segundo naquela mesma noite que ele destratou um professor que dá aula na China também. Enfim, a pessoa não consegue sair daquele script lá, Relações Públicas da Casa Branca. Saiu um pouquinho, o cara
tem um ataque. E foi terrível, foi desagradável, e foi tão ruim que a Globo reconheceu, né? O pessoal reconheceu, e eles me deram o direito de resposta. Mas já estava feito o negócio, eu estava super estressado com essa guerra, com a incerteza. Eu tinha que ir embora naquele dia, o meu voo foi cancelado, estava um caos, então eu estava super nervoso, eu não fiquei satisfeito com a maneira como eu dei a minha resposta. Eu mesmo não tinha visto direito os vídeos no qual ele mexe em cara, porque não foi uma vez, não, parece que foi 2 vezes. Eu só vi gente filmando a televisão e mandando. Enfim. E bem, depois eu cheguei aqui no Brasil e comecei a ver a cobertura, e é uma cobertura, né, no mínimo complicada, né? No mínimo. Sensacionalista, batendo na tecla emocional o tempo inteiro, maniqueísta, binária. Até os próprios jornalistas do canal já foram xingados lá por tentar aprofundar um pouco a questão. Um pouquinho que seja. Enfim, não há espaço ali para um debate real do que está acontecendo, infelizmente. Agradeço muito o convite, acho que foi espero que os ouvintes gostem, e quem sabe numa próxima oportunidade aí estarei aqui à disposição, sim. Deixa suas redes sociais, seus artigos, enfim, seus escritos, pra galera te seguir, te ler. Me procurem no Twitter, @RIANHEZ, Rianhes. Lá eu comento política, basicamente, e enfim, história também. No Instagram, @Guia Rússia, turismo na Rússia, era uma atividade que eu estava muito envolvido. Agora, né, acho que, como os russos dizem, esse trem já partiu, né? O turismo na Rússia eu estou ferrado. E esse ano vai começar a sair os primeiros artigos em português. Se tudo der certo, né? Eles falaram para o professor Elias Jabur, se tudo der certo, vai ter um artigo aí sobre as relações sino-russas, relações entre a China e a Rússia. Enfim, vai ter um material interessante. Está acontecendo agora uma campanha no Catarse para um livro chamado Diários Vermelhos. São diários da Guerra Civil, e eu vou escrever o prefácio desse livro. Se tiverem interesse no tema da Guerra Civil, da Rússia, né, União Soviética, são diários de pessoas que viveram, né, soldados que combateram ali naquela ocasião. Eu vou ter a honra de escrever o prefácio desse livro também, interessado. E eu tenho uma série de artigos ali, mas numa revista chamada NERINT, a revista da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sobre geopolítica e tal, estratégia, pensamento estratégico. O problema é que eles perdem a atualidade muito rápido, né? Tem sobre a Ucrânia, tem sobre a Armênia e Azerbaijão, sobre Belarus, só que eles perdem a atualidade rapidamente, mas se tiverem interesse podem procurar. Mas eu espero, nesse ano que vem, já conseguir publicar mais coisas, quem sabe até um volume meu mesmo aí. Estou aqui sempre para contribuir para o debate. Contribuiu demais, com certeza, os ouvintes. E se o ouvinte que está, né, com a gente no ouvido agora, que não se convenceu dos argumentos que o professor Rodrigo colocou para a gente aqui durante a entrevista, tudo bem, mas por favor, você pode cancelar o estrogonofe nos restaurantes, que estrogonofe em restaurante geralmente é uma merda mesmo. Pô, lá no limão com mel é bom, hein? Estrogonofe bom, a gente come em casa. Pô, não. Mas por já favor... comi estrogonofe Wagner, hein? Mas, por favor, não cancelem Dostoiévski, nem Gorky. Eles são importantes. Por favor. Tolstói, que eu tô lendo Guerra e Paz. Tolstói, por favor. A vodka. Por favor. A vodka tem que cancelar na caipirinha, tá, gente? Caipirinha com cachaça. Mas a vodkazinha, quem gosta, é bom. É engraçado, né? O nacionalismo aí, ó. Tem uma vodka famosa sueca também, né? Essa o pessoal não vai cancelar. Só pra finalizar, né? É engraçado que já é o terceiro convidado que tem questões, digamos assim, com a Globo News, né? A gente tá aqui para fazer esse contraponto, né? A gente tá aqui realmente para deixar os especialistas, os estudiosos, enfim, professores e jornalistas e tudo mais, muita vontade, né? Uma hora e meia aqui para falar coisas que não conseguem. Eu lembro da Jaqueline Muniz, né? Na época viralizou quando a Jaqueline Muniz foi cortada pelo apresentador da Globo News, e ela chegou aqui e disparou de falar, enfim, ficou muita vontade, foi um programa muito elogiado. E também o Aurélio Fernandes, né? Do Comitê de Solidariedade à Venezuela, também teve problema com a Globo News. Parece que ele falou alguma coisa lá, cortaram e tal. Enfim, nosso papel é esse. Aliás, o Maduro não é mais ditador de uns dias pra cá, na Globo News. Agora ele já... O Guaidó já foi deposto e o Maduro agora na Globo News é presidente. Chegou memorando com o endereço de remetente de Langley, Virgínia. Chegou. É isso, então, Luara, boa noite, valeu. Valeu, Rodrigo, valeu, Caio, Daniel, Fagner, né, o prazer estar aqui com vocês de novo. Nossos ouvintes aí, espero que tenham gostado
nosso bate-papo. Eu acho que é isso, assim, a gente consegue deixar os convidados à vontade, né? Espero que o Rodrigo tenha se sentido à vontade, mas sem ser chapa branca, tem uma diferença nisso, né? E a gente vê que o compromisso da mídia hegemônica às vezes, muito mais com... Parece que... eu acho que é um pouco uma consequência de como o jornalismo se transformou também em entretenimento. Então, acaba tendo um pouco de... Como vocês falaram aí, dos super-heróis, né? Tem que ter esse maniqueísmo para poder manter uma audiência ali com os níveis aflorados de uma percepção completamente distorcida da realidade, porque isso interessa muito a eles, né? Porque eles têm compromisso com essa gente que paga. E a gente tem compromisso com os nossos, eu acho que de forma muito mais honesta. Então, é sempre um prazer estar aqui e vamos embora. E eu acho que o Rodrigo demonstrou que você analisar honestamente, com compromisso com os fatos e com a história, não é necessariamente assumir um lado numa guerra, né? Embora, enfim, as coisas têm nuances, né? Acho que ficou bem demonstrado isso. Teria papo, com certeza, para mais 1-2 horas só sobre isso, mas acho que a gente conseguiu abordar bem. Daniel Soares, boa noite. Valeu, gente. Foi ótimo. Sempre bom ter esse papo que não é defesa aberta de um lado nem do outro, né? São as complexidades da geopolítica internacional. Semana que vem a gente volta. Pois é, acho que ficou bem claro isso. Fagner Torres. Agradecer ao Rodrigo pela disponibilidade, torcer para que em breve ele consiga voltar para Moscou aí com tranquilidade e viver a vida com o máximo de normalidade possível. Luara, pela presença à distância via Embratel novamente, vocês dois aqui do meu lado. E é isso. Feliz a beça de estar fazendo um programa em estúdio novamente. Enfim, já não vou me repetir, não vou me alongar. Tá gostosinho, né? Tá gostosinho. Tá bem gostosinho, tá muito bacana voltar de alguma forma àquilo que a gente já viveu. Já diminui as saudades do que a gente viveu. Vamos em frente. É isso. Antes de eu me despedir, vou dar aqui o nome dos ganhadores, né, do sorteio para apoiadores, oferecido pela camisa crítica referente aos meses de janeiro e fevereiro. Alguns já até me responderam, mas enfim, olhem seus e-mails, tá? Marcelo Silva Lima, Fernando Moraes, Aline Ferreira Ritter, André Vieira, Ângelo Silva, Camila Alrico, Franco Lamping e Bruno Milanes, tá? Então olhem seus e-mails ou entrem em contato com a gente aí via as redes sociais. Também dizer que eu estou aí no podcast Carnavalize dessa semana, né? Pude dar uns pitacos de carnaval como um bom leigo, né? Um bom folião. Falei bastante besteira. Retribuir a generosidade, né? Do Thomas e da Bia, que estiveram aqui no nosso barracão em fevereiro. E eu fui lá na quadra deles bater um papo também com o João Vitor e o Vitor Melo. Então foi bem legal o podcast aqui da casa. Ouçam o Carnavalize, né? Agora também mandar um beijo especial pra minha companheira, né? A dona dos meus melhores sorrisos, minha parceira diária da beleza e do caos, a confidente das alegrias e das angústias, a apoiadora do lado B, porém não é ouvinte, não ouve podcast. Flávia Muniz, meu amor, te amo, feliz aniversário. Agora a gente vai lá tomar uma cerveja pela Flávia, voltamos semana que vem com mais um Lado B do Rio aqui direto do Sauí Studio. Valeu!